que vai ter o livro da vida. Esse livro conta toda a nossa história, está narrado toda a nossa história desde o princípio que nós nascemos nessa terra. Querido, Jesus disse: o meu reino não é aqui. E a Bíblia diz que nossa cidadela não é aqui. A cidade que Deus tem para nós é a Nova Jerusalém, a cidade que está ataviada, está guardada para receber os seus. Uma cidade onde Jesus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E eu sei que neste mundo, neste momento, quantas pessoas choram, quantas pessoas estão se lamentando, quantas queixas, quantas reclamações, quantas murmurações, quanta preocupação, como nosso coração se absorve tantos problemas, quanta dificuldade ao extremo, quantas pessoas aí desfalecendo, quantas pessoas nas suas adversidades, quantas pessoas indo de mal a pior, quantas pessoas sem solução, quantas pessoas estão vivendo quadros que aos olhos humanos é irreversível, quantas pessoas estão doentes que queria ter uma oportunidade, essa qual você tem, uma oportunidade de poder desfrutar o Evangelho, uma oportunidade que os seus ouvidos estão abertos ouvindo essas palavras. Quantas pessoas à nossa volta estão lutando para conseguir manter em vida. Quantas pessoas estão ali com seus aparelhos embutidos no seu corpo, adaptados no seu corpo para poder respirar. Quantas pessoas queriam ter um abraço, quem sabe, de um ente querido e não pode ter, devido a uma praga, uma doença, uma pestilência que está assolando o mundo, dizimando milhões de pessoas. Os noticiários mostram, a mídia está mostrando, os meios de comunicação estão mostrando, os meios estão proclamando o apocalipse que está escrito na Bíblia. Os meios de comunicação testificam que isso é uma praga que foi descarregada sobre a terra. Isso tem se desenvolvido, tem desencadeado, tem evoluído, tem ultrapassado o mundo, barreiras, cidades, países, fronteiras. Começou o epicentro em Wuhan, na China, no mercado de peixes. Eles falam desta maneira e diz que a princípio essa doença não poderia ganhar força, que ela não passava a não ser de animal para animal. Mas infelizmente eles estavam errados em suas teorias. Infelizmente não sei se isso que ele disse foi passado com verdade, ou eles omitiram a verdade. Agora o que nós podemos ver são várias metrópoles, megalópolis e cidades essas famosas, que agrega, que mostra em filmes de Hollywood fechada. A Times Square nunca ficou fechada, Las Vegas nunca ficou fechada, a cidade do jogo e dos prazeres mundanos. Agora você vê pessoas enclausuradas, fechadas em suas casas. Você vê racionamento de alimento em alguns países, aonde a ditadura tem se estabelecido o seu governo, aonde tem privado o acesso de ir e vir, aonde o cidadão agora está feito refém, mantido em cárcere privado. E tudo isso está se desencadeando, a desordem no mundo está estabelecida. E tudo isso marca a volta de Jesus Cristo. Quer o homem desejando ou não, Jesus vai voltar. E o que você vê? Eu achei que ia ter mais sensibilidade na vida de muitas pessoas. Eu achei que as pessoas iam ser mais flexíveis. Eu achei que as pessoas iam ser mais atenciosas, mais simples, mais humilde, mais carente. Eu achei que as pessoas buscariam a face de Deus, vendo todo esse horror que está diante dos nossos olhos. Não é um filme de ficção científico, mas é algo verdadeiro, um fato. E tudo isso demonstra que a terra está sendo atingida, os seus cidadãos estão sendo atingidos, as pessoas estão sendo atingidas, mas as pessoas não olham para Cristo.
As pessoas estão dependentes, buscando a glória de homens. A Bíblia diz: em vão é o socorro da parte do homem. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do glorioso nome do Senhor. As pessoas buscam companhia, as pessoas querem companhia, pessoas legais, pessoas que pensam da mesma forma que elas pensam, pessoas que frequentam o mesmo lugar que frequentamos, mas rejeita a companhia do Espírito Santo de Deus que está com você em todas as horas da sua vida. Agora, diante disto, a ciência está se redobrando. Os homens estudiosos estão estudando noite e dia para achar e identificar o antídoto, para conseguir intervir essa doença. E é algo que foi na terra atingido, ninguém esperava. Eu, de fato, confesso aos senhores e senhoras que eu não esperava. Isso nos surpreendeu a todos. E louva a Deus por nós estar em vida aqui. Nos Estados Unidos, quantos milhões e centenas de pessoas já morreram? Aonde funerária alugou caminhões para depositar os corpos que não tinha onde colocar. E você está com vida andando nesse calçadão pela misericórdia de Cristo, que é um dos fatores de nós não ser consumido. E se esse mundo não fosse por causa dos cristãos, ele já teria sido consumido. Mas Deus diz que é por causa dos escolhidos. Os dias foi abreviado, nenhuma carne se salvaria. Agora nós estamos aqui como embaixador de Cristo. Nós estamos aqui cumprindo o ID do Senhor, apresentando às senhoras e senhores o Cristo vivo. Ah, mas ele não está vivo, eu não vejo. Através da fé. Você não vê, mas você sente. Nós vemos o vento aqui. Nós estamos vendo essa bactéria aqui? Não. Nós estamos vendo essa doença aqui? Não. Mas ela existe, não existe? Não tem pegado e dizimado muitas pessoas? Não está gelada a sensação? Aqui não está um pouco frio? Mas o vento existe, está causando isso em nós. Eu me confesso para vocês, já estou com frio. E assim também existe a presença de Cristo. A Bíblia diz que este homem ressuscitou ao terceiro dia. A morte não pôde contra ele. Simplesmente ele rende o seu espírito naquela cruz. E ele disse: Pai, está consumado. Naquele momento houve trevas sobre a face dessa terra. Houve um grande terremoto em Jerusalém. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. O altar se fendeu no meio. Aquilo está nos dizendo, quando o véu é rasgado de cima a baixo, que Jesus agora neste momento, todos nós temos acesso a Ele. Você tem acesso a esse Cristo que prego aqui. Você tem acesso a esse Deus poderoso. Não é um Deus esculpido, elaborado, feito, projetado pela mão do homem. Não é um Deus feito pela coisa da matéria na terra. Não é um Deus que se encontra parado, fixado, onde os seus braços estão ali fixados. A Bíblia diz que os braços de Deus estão estendidos para salvar, e os seus ouvidos abertos para ouvir o seu clamor. Esse Jesus que eu prego é um Deus que se move perante a terra. A Bíblia diz que os olhos deles estão por toda parte, buscando o justo da terra, vendo as obras dos homens, tanto dos homens bons como dos homens maus. A Bíblia diz que Ele é juiz do vivo e do morto. A Bíblia diz que Ele é o primogênito dos mortos. A Bíblia diz que Ele é o primeiro a ressuscitar do mundo dos mortos. Ele é o Senhor, foi-lhe dado todo o rei, todo o poder que há no céu e na terra, no nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único unigênito Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse esse mundo, mas para que esse mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê no Filho tem o direito da vida eterna.
Quem não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham o conhecimento desta verdade. A verdade que eu publico aqui, a verdade a qual eu falo aqui, a verdade a qual eu clamo aqui, que Jesus Cristo é o Senhor. Mas pregador, eu já tenho a minha religião. Eu sou devoto e acredito e creio na minha religião. O Henrique disse: se fosse por causa de religião, Jesus não subiria na cruz. E é uma verdade. Por mais que nós seguimos tradições de nossos pais, o único que nos conduz é Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vários homens sábios, filósofos, eles procuraram a verdade. Aristóteles, Platão, Sócrates buscaram a verdade e não acharam, morriam na sua frustração. Homens que gastou tempo, homens que se dedicaram profundamente aos estudos da ciência para descobrir a verdade. Eles erraram o alvo. Muitas pessoas erram o alvo. O alvo é Cristo, Ele é a verdade, a Bíblia diz. Ele não é a mentira que o homem muitas das vezes ele traz consigo, traz suas teorias, mas nada que comprova. A Bíblia é a comprovação máxima de Deus. Ah, mas a Bíblia é um monte de livro, pregador, um monte de papéis. Mas também os nossos documentos não são papéis. O nosso RG, CPF, título de eleitor, reservista, carteira de trabalho, são documentos que nos dão acesso a esse mundo social. E a Bíblia é um documento histórico. Ela nos dá acesso ao reino do céu. Só que as pessoas pegam e falam assim: mas eu não acredito, eu não creio. Tudo bem, ninguém é obrigado a aceitar a Bíblia como regra de fé. A Bíblia diz que não é nem por força e nem por violência. É o Espírito de Deus que age. Age quando você é chamado por Deus. Lá no Evangelho de João, aleluias, vai nos dizer dessa maneira: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Quer dizer, ninguém vem na presença de Deus se Deus não chamar, como diz em Atos dos Apóstolos. Vamos lá, Atos dos Apóstolos. Glórias seja dada ao nome de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor o chamar. É Deus que convoca você, é Deus que chama você. A Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aleluias. Aqui ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebata das minhas mãos. Quem vai parar aqui para ouvir o Evangelho é quem Jesus chamar. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse entrará no reino de Deus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome operamos sinais e prodígios e maravilha, em teu nome nós curamos enfermo. Sabe o que Jesus vai falar para eles? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então é Deus, querido, Ele vai destinar um povo à esquerda e um povo à direita. Os da esquerda vão ser amarrados como feixes de molho,
E a Bíblia diz que os anjos vão jogar no fogo. E os da direita ele vai dizer: vende, bendito do meu Pai, possui a herança que está preparada para vós. Mas vós, se outro vierem em seu próprio nome, vós aceitareis. Mas eu vim em nome do meu Pai, vós não me aceitais, Jesus disse. Não querer vir a mim para que terdes vida. Morrereis em vossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. A Bíblia diz que este homem foi um homem provado na dor, um homem que foi entregue pelos seus. Judas Iscariotes, após cear a ceia com o Senhor, Jesus partiu o bocado e molhou e deu a Judas. Naquela noite diz que Satanás entrou em Judas. A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, ele anda ao seu redor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Você pode ver que Satanás encomendou a vida de Pedro, queria cirandar com Pedro. Eu fui buscar o que significa a palavra cirandar. Significa andar lado a lado. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não anda, querido. Nós não podemos ter comunhão, simpatia com as trevas. 2 Coríntios, capítulo de número 6. Vamos lá para 2 Coríntios. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Não há sociedade. E que comunhão tem a luz com as trevas? Não há comunhão. Há uma concordância em Cristo e Satanás? Não. O que parte tem o fiel com o infiel? Quer dizer, não tem. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei. Então Deus, através do seu Filho unigênito, que é Cristo, morreu para ressuscitar dentro de cada um de nós. Porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é a igreja de Cristo. Como Deus disse, neles habitareis, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A Bíblia diz que Ele vai nos receber, mas com uma condição: que nós não tenha comunhão com este mundo. Lá no livro de Tiago, vamos lá, no livro de Tiago, aleluias, glorificado e exaltado é o nome de Jesus. Tiago capítulo 4, versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Eu quero ser amigo do mundo? Vamos dizer mais, vamos ver o que a Bíblia nos diz. Lá na carta de 1 João, Jesus diz: não ameis o mundo e nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, a Bíblia nos diz que vai permanecer para sempre. Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. E qual é a vontade de Deus? Que nós obedecemos o Evangelho, que nós não viemos ser desobedientes. Vamos lá ver o que a Bíblia diz na carta de Tessalonicenses, aleluias, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 8 e 9:
como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna, é uma coisa que você não sai, é uma coisa onde você vai padecer eternamente. Não existe um dia de descanso, não existe uma hora reservada para a sua liberdade, eternamente. Perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. A Bíblia diz: se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, já tem armado o arco e está aparelhado. Sabe o que isso significa? Que ele está pronto a bater o homem que não vai se converter, querido. O homem que não se converte, infelizmente, ele está com uma condenação em consigo. A Bíblia diz, a Bíblia vai nos dizer em João 5,24: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Sabe o que isso significa? Aquele que está ouvindo esse evangelho, e ele está crendo nesta palavra, ele vai ter a vida eterna, e ele não vai entrar em condenação, mas passou do estágio da morte para a vida. Porque quando nós estamos sem Cristo, nós estamos no estágio de morte. Quando nós o recebemos, aceitamos, nós já estamos no estágio de vida. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverás. O que está morto em sua vida? O seu homem espiritual está morto. Os seus sonhos consigo estão mortos. Os seus objetivos estão mortos, os seus projetos estão mortos, as suas convicções estão mortas, a sua certeza está morta, a sua fé está abalada, as suas realizações estão mortas. O que está morto? O que está acontecendo com vocês? Eu conheço um Deus que é vida. A Bíblia me diz que Ele é vida. A Bíblia menciona que Ele tem a solução para os nossos problemas. A Bíblia me diz que Ele é o desejado das nações. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Cujo Deus é o Senhor. Mas o que tem faltado para nós? Se nós temos a palavra, se nós temos os pregadores pregando, o que tem faltado? Muitas pessoas reclamam de barriga cheia. Eu comecei a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, mesmo reconhecendo que eu não sou merecedor de nada. Comecei a agradecer simplesmente por eu ter um chinelo, de calçar um chinelo. Agradecer a Deus por um copo de café, um copo d'água. Você está comendo, está bebendo, tem que agradecer a Deus. Pessoas têm sonda embutida aqui perto da próxima à sua garganta, eu não sei como que funciona, e recebe alimento líquido ali, não consegue provar, sentir o gosto, o sabor dos alimentos. Então eu comecei a agradecer as mínimas coisas. Mas como é bom estar na presença de Deus, como é bom você entrar dentro do seu quarto, como diz a palavra. Vamos lá ler para nós aprender. Mateus, aleluias, glória seja dada ao nome de Jesus. A Bíblia diz, Mateus capítulo 6, versículo 6: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, que será o seu quarto, fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto. Quer dizer, Ele está te vendo, está te observando. Diante dos olhos do homem, ninguém te enxerga, porque você está fechado no seu quarto, mas Ele está te vendo. A porta, ora o teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Mas que jeito que eu devo orar, pregador? Eu não sei orar. Você vai orar primeiramente agradecendo por este dia. Ora como Jesus fosse algo mais importante na tua vida, que você venha ter um respeito pleno por Ele, que você possa pensar antes de você abrir sua boca,
que seja poucas suas palavras diante dele. Fala o necessário, fala realmente, talvez, expressa onde dói, porque a Bíblia diz que ele é os médicos dos médicos. Eu não vim chamar os sãos, mas sim os doentes. Jesus diz, eu não vim curar os sãos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então Jesus, ele veio para trazer cura. Fala com ele. Não adianta a gente falar para o nosso próximo, não adianta a gente se queixar para o nosso vizinho, a nossa vizinha, o nosso parente. Pelo contrário, isso só vai causar problema. Eles não te compreendem, não te entendem, não conhece ele não conhece a sua dor de fato.